Bom dia, pessoal. Então, como disse o Pedro lá no grupo, hoje é a nossa última reunião sobre Descartes e a gente vai encerrar hoje com a sexta meditação. E na próxima reunião a gente já tem a Camila falando sobre o James Smith, num comentário crítico sobre essa noção do Descartes. E aí hoje eu vou encerrar com essa apresentação, apresentando o último livro da meditação metafísica de Descartes. Bom, como eu já havia comentado, eu me concentrei mais em trazer comentários sobre a obra, sobre o que eu li na obra, e acabei que eu nem dei tanta atenção para outros comentários. Existem outros autores que trabalham as meditações metafísicas de Descartes, como tem um aqui que já indicaram, alguns que já indicaram, o próprio Ricardo já passou, o Vitor também passou algumas obras de referência, mas como pela questão mais de tempo e de outras atividades que eu estou fazendo, né, eu acabei me concentrando mais nessa leitura da obra, principalmente também esse capítulo ele é bem grande. Além disso, eu vou ter que apresentar também o outro, hoje, a Antropologia Filosófica do Henrique. Então, pela questão aí de acúmulo de tarefa, eu me concentrei mais nessas leituras da obra e não dei tanta atenção para comentários. Se vocês conhecerem outras obras de referência, se vocês quiserem parar para fazer comentários e acréscimos, vocês podem, estão livres aí para abrir o microfone e para entrar. Apesar da apresentação, não precisa se concentrar aqui no que eu estou falando. Então, quem tiver acréscimos aí pode falar. Enfim, hoje, basicamente, no sexto livro, a sexta meditação, das meditações metafísicas de Descartes, existe um tema preponderante nesse livro, que é a relação entre a coisa pensante e a coisa extensa, né? A res cogitans e a res existens, que são o tema preponderante deste livro. Bom, eu usei basicamente o plano de que já está escrito no próprio comentário da obra, da versão dos pensadores dessa obra, e eles colocam um plano geral dessa meditação que ajuda bem a ilustrar o que a obra está trazendo de forma bem organizada assim, em tópicos. Então, esse mais ou menos o que a gente vai falar hoje. De 1 a 16 vai tratar aí o problema da existência das coisas materiais, e dentro desse problema da existência das coisas materiais, a gente vai ter essas seguintes questões. O reconhecimento da possibilidade da existência das coisas materiais, no parágrafo 1. Nos parágrafos 2 a 4, nós teremos o reconhecimento da probabilidade da existência das coisas materiais e a partir do exame da imaginação. Dos parágrafos 5 ao 16, nós teremos uma análise da sensação e da colocação desse problema. E aí, dentro desse tópico da análise da sensação e da colocação do problema, nós teremos a recordação das coisas que Descartes considerava como verdadeiras, dessas coisas sensíveis. Dos parágrafos 8 a 12, nós teremos recordação dos motivos, dos prejuízos. Dos parágrafos 12 a 15, terá uma recapitulação das razões extraídas da meditação primeira e uma nova crítica dos prejuízos. E no parágrafo 16, a que ponto que Descartes vai chegar no que tange aí da crença das coisas sensíveis. Então, aí, o outro problema seguinte, dos parágrafos 17 a 29, ele vai tratar das 3 verdades últimas, e aí quais seriam essas verdades? A 10ª verdade, a distinção real da alma e do corpo, a diferença entre a alma e o corpo. Dos parágrafos 19 a 20, a 11ª verdade, que as coisas corporais existem, e dos parágrafos 21 a 29, que seria a 12ª verdade,
a união de fato da alma e do corpo. E aí, lembrando aí das outras verdades que ele já tinha tratado nas meditações anteriores. E aí, o penúltimo problema do parágrafo 30 ao 41, ele vai tratar aí sobre a natureza humana, se ela é intrinsecamente errônea. E aí, dentro desse problema, dos parágrafos 30 a 32, ele vai fazer uma colocação desse problema e a recusa da solução materialista para esse problema. E dos parágrafos 33 a 41, sobre esse mesmo problema da natureza humana como algo intrinsecamente errôneo, ele vai tratar aí da justificação de Deus em vista da dificuldade no dado psicofisiológico do problema. E aí, para concluir, os parágrafos 42 e 43. É isso que nós vamos tratar basicamente nesta reunião. Bom, no parágrafo 1, ele vai fazer o reconhecimento da possibilidade da existência das coisas materiais. Então, aqui ele vai discutir a existência dessas coisas materiais na medida em que elas são possíveis por serem objetos de demonstrações como objetos da geometria. E é nesse sentido, sendo um objeto da geometria, que elas podem se reconhecer como objetos claros e distintos, a partir daí da exigência do método cartesiano de conhecimento claro e distinto. Então, é a partir da geometria que essas coisas sensíveis podem ter o conhecimento da sua essência, né? E aí, no parágrafo 1, ele vai tratar basicamente dessas questões. Se Deus pode produzir tudo que o espírito concebe com clareza e distinção, desde que não haja contradição nessa possibilidade. E... Espera aí, eu já estou passando aqui, vamos lá. E aí, desde que não haja contradição nessa possibilidade da existência desse conhecimento. E aí está tratando aí da teoria da possibilidade, como comenta o Gödel, não sei como é que fala esse nome, mas espero que seja isso. Seria basicamente o que? Essa teoria da possibilidade. Algo pode ser dito possível se há ideia clara e distinta de sua possibilidade, ou quando não há ideia clara e distinta de sua impossibilidade. B. Deve-se manter em suspensão de juízo quando não se há ideia clara e distinta de sua possibilidade ou impossibilidade. E C. Pode-se negar sua possibilidade quando não há, está escrito errado aqui, ideia clara e distinta de sua impossibilidade. Então, basicamente, vai se discutir a possibilidade da existência das coisas materiais a partir da faculdade da imaginação, considerando a faculdade da imaginação, que será o problema seguinte, que ele vai tratar aí já no parágrafo 2, como ele cita aqui, no parágrafo 1, fazer uma citação. A faculdade seria nada mais do que uma aplicação da faculdade que conhece ao corpo, que é intimamente presente e, portanto, que existe. Bom, no parágrafo 2 a 4, ele vai fazer reconhecimento da probabilidade de sua existência a partir do exame da imaginação. No parágrafo 2, ele vai relacionar os seguintes conceitos, que é imaginação, intelecção, sensação e lembrança. Para examinar o conceito de imaginação, a imaginação vai ser diferenciada da pura intelecção. E aí o Descartes vai fazer essa diferenciação a partir do exemplo do triângulo e do quilhógono. Quilhógono seria um objeto geométrico que tem 1000 lados. O triângulo, ele é facilmente concebido na imaginação. Eu consigo facilmente imaginar um triângulo. E também é possível, também é facilmente entendido do que ele é a partir da intelecção pura, ou seja, a partir da intelecção a gente entende que o triângulo possui 3 lados. É uma figura geométrica de 3 lados. Porém, o quilhógono, nós conseguimos entender facilmente o que ele é na intelecção pura, ou seja, que ele é uma figura geométrica com 1000 lados. Porém, a gente não consegue conceber ele distintamente e claramente pela imaginação. A gente vai acabar imaginando uma figura muito confusa
e que pode ter... Não conseguimos entender pela imaginação, formar uma imagem, nossa imaginação, de um objeto que tenha 1000 lados. Portanto, aí, continuando nessa relação, Descartes vai trabalhar a relação entre imaginação, lembrança e sensação. Uma força na imaginação consiste em cobrir-se das diversas figuras presentes na mente, isto é, a lembrança. A imaginação utiliza essa força para criar novas figuras. Ou seja, basicamente, a imaginação ela utiliza a partir da memória o que já está presente de imagens que já captou pela sensação para combinar novas figuras. Já a sensação é essas imagens que foram realizadas por objetos externos presentes, enquanto que a imaginação consiste em formar imagens na alma sem esses objetos externos. Então, a sensação basicamente trabalha com esses objetos externos e a imaginação não. É a partir dessas imagens internas que já foram fornecidas pela sensação. Aí, no parágrafo 3, Descartes, então, vai definir que seria a diferença entre a imaginação e a intelecção. E aqui eu até cito diretamente o que ele diz. Assim, conheço claramente que tenho necessidade de particular contenção de espírito para imaginar, da qual não me sirvo absolutamente para conceber. E esta particular contenção de espírito mostra, evidentemente, a diferença que há entre imaginação e a intelecção ou concepção pura. Ou seja, a imaginação, ela possui um limite dentro da nossa mente. Nós podemos imaginar até um certo limite. E esse limite de concepção dentro da nossa mente, no caso, na intelecção pura já não há. Ela seria ilimitada nesse sentido. A partir desse exemplo aí que eu já dei, por exemplo, entre triângulo e o quilógono. Então, aqui no parágrafo 4, trabalhando aí os conceitos de imaginação, intelecção, espírito e matéria, a virtude da imaginação, ao contrário do poder da intelecção, é entendido que a imaginação não é necessário ao espírito, de modo que o sujeito pode viver sem a imaginação. Ela, na verdade, a imaginação depende de algo que é diferente do próprio espírito, isto é, o corpo. Lembrando aí que a gente está trabalhando o problema da existência das coisas materiais, sempre tendo em mente isso que Descartes está tratando, se as coisas materiais existem. Então, a imaginação, já aqui no parágrafo 4, implica aí na possibilidade da existência das coisas materiais. Bom, aqui nos parágrafos Peraí, acho que eu passei mais de um aqui. Não, tá certo. Dos parágrafos do 5 a 16, aí ele vai tratar da análise da sensação e a colocação desse problema da sensação. No parágrafo 5, peraí. No parágrafo 5, Descartes vai buscar investigar a sensação considerando a natureza corpórea para além desses objetos geométricos que eu já havia considerado e considerando aí outras sensações como as cores, os sons, os sabores, a dor, etc. Essas sensações que são menos distintas do que os objetos geométricos. Tratando aí a partir do vínculo entre a alma e o corpo, ele vai analisar o modo de pensar específico às sensações provenientes do corpo, que chegam até a imaginação por intermédio da memória, para verificar aí o problema da existência das coisas materiais. No parágrafo 6, Descartes investiga quais das coisas recebidas pelos sentidos, como elas podem ser consideradas. Aqui, a Camila comentou aqui. Isso, a gente está trabalhando aí na meditação na sexta meditação, e basicamente na análise do problema da existência das coisas materiais e sobre a relação da distinção entre a alma e o corpo do homem. Enfim, voltando aí à análise do parágrafo 6, Descartes ele vai investigar quais as coisas recebidas pelos sentidos podem ser entendidas como verdadeiras e quais os fundamentos dessa veracidade.
E aí ele vai, em seguida, examinar as razões que levaram a ele a duvidar da existência dessas coisas. E, por último, vai considerar em quais coisas ele deve acreditar a partir desse exame. Então, aqui no parágrafo 7, já no parágrafo 7, ele vai recordar das coisas que ele considerava como verdadeiras. Retomando na memória a união com o corpo e das coisas materiais, né, existentes, por meio do corpo, ele vai entender que por meio do corpo ele sentia outros corpos e os sentimentos de prazer, dor e fome, sede e outros apetites, além de paixões e outras coisas referentes ao tato. Então, aqui no capítulo 8, ele vai fazer uma consideração de uma variedade de percepções sensoriais. Minto, na verdade, que no parágrafo 7. Já no parágrafo 8, após esse exame, ele vai fazer uma recordação dos motivos de seus prejuízos, dos prejuízos aí de sua infância. E ele vai enumerar esses prejuízos do parágrafo 12 a 15. Espera, eu coloquei aqui errado, vamos lá, tá certo agora. Que seriam o quê? Esses prejuízos. O primeiro, no parágrafo 8, seria o prejuízo da coerção, que basicamente pode ser entendida como a ideia do fato de que há ideias que se apresentam no corpo, no espírito, provenientes dos corpos sensíveis, que fazem sem depender do próprio espírito. Pois quando um corpo está presente, forçosamente o espírito terá uma ideia desse corpo sensível sem a necessidade aí do pensamento e sem a própria escolha do pensamento, né? Então essa seria a ideia da coerção. O segundo prejuízo seria a vivacidade particular das ideias sensíveis, que ele vai trabalhar aí no parágrafo 9. Pois, tendo em mente que as ideias sensíveis são mais são mais vivas do que aquelas que são realizadas aí pela imaginação. O terceiro prejuízo seria a maior importância aparente, né, das ideias sensíveis, que fundaria aí a teoria do conhecimento escolástico e também do próprio empirismo. O quarto prejuízo seria o vínculo inseparável com o próprio corpo, o fato de que não é possível separar-se do próprio corpo como de outros corpos, né? E a ideia também de que a sensação do sujeito está relacionada sempre ao próprio corpo, e somente ao próprio corpo. O quinto prejuízo, no parágrafo 11, seria que é no próprio corpo que é sentido as afecções e os próprios apetites. No parágrafo 12, no parágrafo 12, ele vai continuando também trabalhando os outros prejuízos, né? Que seria o sexto prejuízo, seria nas partes do corpo que se sente prazer e dor. O sétimo prejuízo seria aí a ideia de que o Descartes vai trabalhar o vínculo entre os estados fisiológicos e as afecções da alma, como as próprias sensações no estômago e a sensação da fome, que podem provir tão somente de um ensinamento da natureza. Então, basicamente, nos parágrafos 12 a 15, ele vai fazer recapitulações dessas razões extraídas que ele extraiu na própria meditação primeira e a nova crítica aí dos prejuízos. Entendendo o que seriam esses prejuízos aí que eu acabei de tratar, como ele fala aqui diretamente, porque eu notava que os juízos que eu me acostumara a formular a respeito desses objetos formavam-se em mim antes que eu tivesse o lazer de pesar e considerar
quaisquer razões que me pudessem obrigar a formulá-los. Então, prejuízos são essas noções fornecidas pelos sentidos que se formam no espírito, antes de o espírito pensar sobre elas. Por isso, a ideia de um pré-juízo, aquilo que vem anterior ao próprio juízo, ao próprio pensamento. Bom, aqui no parágrafo 13, ele vai trabalhar aquilo que ele já havia trabalhado na meditação primeira, na primeira meditação, que seria a ambiguidade e falsidade das sensações. Aquelas ideias que colocaram os sentidos em dúvida, como esses temas aqui que eu não vou voltar aqui, mas que foram já trabalhados na meditação primeira. E um desses tópicos que ele trabalhou foi, que ele retoma aqui no parágrafo 14, que seria a ilusão da vigília e do sonho e o argumento do gênio maligno, sendo que a ilusão da vigília e do sonho levou ele a duvidar das sensações e dos corpos sensíveis, e o argumento do gênio maligno levou ele a duvidar da geometria e da matemática, algo que o próprio Vitor já trabalhou aí na meditação segunda, né? No parágrafo 15, então, Descartes, trabalhando aí a abdicação da crença nas verdades das coisas sensíveis e o abalo, o argumento da correção. Nesse parágrafo, ele vai, portanto, entender que essas objeções expostas que ele acabou de apresentar o levam a abdicar da crença na verdade das coisas sensíveis, algo que ele já havia trabalhado aí na meditação primeira e na meditação segunda. E também isso leva a um próprio abalo no argumento da coerção, no sentido de que ele desconsidera esse argumento pela hipótese cartesiana de uma faculdade desconhecida no sujeito humano que produz essas ideias sensíveis sem o conhecimento humano. E essa existência dessa faculdade, que ele ainda desconhece, leva a entender que, na verdade, essas ideias sensíveis não seriam causadas pelos objetos sensíveis. Então, a partir desse momento aqui, talvez não existam essas coisas sensíveis. Então, aqui, no parágrafo 16, ele vai se perguntar, a partir do ponto que ele chegou, em que ele pode acreditar. Ao chegar ao conhecimento de si mesmo e de Deus, algo que ele já tratou aí na meditação terceira, na meditação segunda, o fato de ele ter fundado o cogito, o penso logo existo e a existência de Deus, a partir do entendimento de que Deus também não pode ser enganador, ele percebe que não se deve confiar em todos os sentidos, mas também que não se pode colocar todos em dúvida. Então, o que ele pode crer? O que ele pode entender? E o que é verdade e o que não é verdade dos sentidos? Então, ele vai trabalhar essa questão desse problema. Quais os objetos sensíveis são verdadeiros, quais não são, o que se pode ter de crença e como você pode fundamentar essa crença. Então, nós vamos passar aí para o seguinte problema, que seriam as 3 verdades últimas. Tratando aí basicamente desses 3 problemas. A décima verdade, que seria a distinção real da alma e do corpo. A 11ª verdade, que seriam as coisas corpóreas existem. E a 12ª verdade, que é a união da alma e do corpo. Camila, você levantou a mão, pode perguntar. Não, sobre esses parágrafos que você está expondo, antes de entrar nesse ponto, o que eu achei mais interessante aqui para destacar, eu estou com o texto aberto, é o parágrafo 13, que fala da falsidade, da possível, né? Falsidade ou ambiguidade do conhecimento sensível. Eu acho que isso pode ser compreendido, mesmo por aqueles que não são estudantes de filosofia, assim, porque as coisas materiais, o mundo sensível, pode nos levar a erro, a partir de ilusões de ótica e de uma série de coisas que, numa observação menos atenta, a gente julga que um determinado objeto é alguma coisa e depois a gente percebe que não é. E isso é o que passa pelo crivo também do Descartes, quando ele analisa a possível falsidade do mundo material ou do conhecimento sensível por conta dessa ambiguidade, que às vezes as coisas podem parecer e não ser, né? Aí era só reforçar esse ponto, porque me parece que
de alguma forma, a adesão do Descartes a uma perspectiva mais racional também tem como base o seu ceticismo em relação às coisas sensíveis. O fato dele as considerar menos confiáveis, digamos assim, naquilo que ele mesmo estabelece como ideia clara e distinta do que vem a ser o conhecimento. Certo. Isso aí ele tratou basicamente na meditação primeira e na segunda, que é essa ambiguidade da sensação que leva ao fato de que elas não podem ser consideradas verdadeiras, porque todo objeto de investigação do Descartes parte aí de uma dúvida radical na busca por estabelecer um conhecimento que seja indubitável, sem nenhum ponto de dúvida, sem nenhum ponto de indistinção, tendo em mente o método cartesiano, que busca estabelecer um conhecimento claro e distinto. Ou seja, aquilo que pode ter um grau de dúvida já não pode ser considerado verdadeiro. Por isso, Descartes desconsidera as coisas sensíveis, e é basicamente aqui na meditação sexta, ele está tendo em mente esse problema na busca aí como é que ele pode retomar a verdade das coisas sensíveis, já que ele já trabalhou a verdade do cogito, a verdade do penso logo existo, né? De que o fato de que o ser humano não pode duvidar de si mesmo, se ele chegar a duvidar de si mesmo, o fato de ele duvidar é um pensamento. Se há um pensamento, existe um sujeito que pensa. Então, o fato de haver um sujeito que pensa é uma certeza indubitável para Descartes. E aí, ao trabalhar essa certeza, ele depois vai trabalhar a certeza da existência de Deus, né? Como um fundamento da própria certeza do cogito. E aí, retomando a certeza da existência de Deus, aí ele vai agora trabalhar a verdade das coisas sensíveis. Então, partindo aí da metafísica para a física. E aqui, então, nós temos agora, ele vai trabalhar essas três verdades últimas. Isso, os sentidos são o que há de mais enganoso para o racionalismo. Vamos lá. No parágrafo 19, Descartes, ele comenta aí que para mover-se por algum espaço e mudar de posição é necessário um corpo. Já é uma primeira prova aí da existência das coisas corporais, que ao partir daí do conhecimento ao chegar, né, quer dizer, o conhecimento de si mesmo e de Deus, ele percebe que não se deve confiar em todos os sentidos, mas também, não, o que eu estou falando? Estou tomando aqui o 16, vamos lá. Ele entende que há uma faculdade de se mover ou de mudar de postura. Mas para que haja essa faculdade, deve haver uma substância corpórea ou extensa, ou seja, deve existir um corpo, porque essas faculdades não supõem uma faculdade inteligível ou intelecto, mas supõem a existência de um corpo. Além disso, já aí no parágrafo 19, ele relata que há uma faculdade passiva e ativa no corpo que pressupõe uma causa formal ou uma causa eminente. O que seria isso? Essa faculdade passiva no sujeito, ela existe no sujeito para receber essas ideias das coisas sensíveis, que seria aí a sensibilidade no corpo. Ela é uma faculdade meramente passiva porque ela recebe as impressões externas, mas essa faculdade passiva ela seria inútil se não existisse também uma faculdade ativa que transforma esses conteúdos recebidos pelos objetos externos em ideias sensíveis. Essa faculdade, então, ativa, ela existe para formar e produzir essas ideias. Essa faculdade ativa não existe enquanto apenas uma coisa pensante. Não pode existir apenas uma coisa pensante, pois, se assim fosse, essa coisa pensante saberia distintamente dessa faculdade ativa. Logo, ou essa faculdade ativa implica ou na existência de uma causa formal, e essa causa formal seria essa coexistência, o corpo,
ou o próprio corpo, que seria a causa dessas ideias, a causa formal dessas ideias, ou uma causa eminente, ou seja, uma causa superior, que seria ou o próprio Deus, ou uma criatura mais perfeita do que o próprio corpo. Mas o fato é, aqui no parágrafo 20, o fato é que se Deus, já foi provado que Deus não é enganador, algo que já foi provado nas meditações anteriores. Se Deus não é enganador, então, logo não pode ser uma causa iminente, ou seja, Deus não pode ser a causa direta dessas coisas sensíveis, ou seja, o que o ser humano tem dessas ideias sensíveis não pode ser uma causa direta provinda de Deus, tampouco de um corpo, um corpo mais nobre. Logo, só pode ser uma causa formal, isto é, a substância corporal, ou seja, as coisas sensíveis. Então, nós partimos de um ponto de que coisas corporais existem. Aqui no parágrafo 19 e 20, Descartes chega à conclusão de que essas coisas corporais, elas existem, e então nós temos uma substância corporal, uma coisa extensa, né, que ele vai agora trabalhar. Tendo em mente que essas coisas existem, ele vai passar para a 12ª verdade, que é a união de fato da alma e do corpo. No parágrafo 21, apesar da obscuridade dessas coisas sensíveis, o fato de que elas não são claras, indistintas, como, por exemplo, a verdade do cogito, do penso logo existo, e a verdade de Deus, do fato de que Deus não ser enganador, essas coisas são reais, apesar de sua obscuridade. Então, aqui no parágrafo 21, ele comenta que essas coisas percebidas pelos sentidos, elas são obscuras, certo? Mas pela geometria especulativa, elas podem ser concebidas claras e distintamente. E aqui no parágrafo 22, Descartes ele vai comentar que ele compreende que, por natureza, que é verdadeira por si mesma, ele vai entender e vai analisar a ideia do que seria o conceito de natureza, entendendo aí que a natureza do sujeito como um conjunto de todas as coisas dadas por Deus ao sujeito. Então, ele vai trabalhar o conceito de natureza e investigando o conceito de natureza do sujeito a partir da ideia dessas coisas, de tudo que é dado por Deus ao próprio sujeito. E aqui no parágrafo 23, ele comenta que a natureza do sujeito só pode ser essa união do sujeito a um corpo, ou seja, a união do espírito e do corpo. Então, justamente por meio dessa união do sujeito e do corpo, onde o sujeito vai ter todos os seus sentimentos diversos. Então, todo o conceito do sentimento e das sensações do sujeito vai ser trabalhado a partir dessa união do espírito e de um corpo. E aqui no parágrafo 24, então, ele vai comentar aí essa união dessa substância corporal e da substância espiritual. Então, a natureza, o conceito de natureza também ensina que não apenas o sujeito se encontra no corpo como um piloto, num navio, ou seja, o sujeito não se encontra como o espírito não se encontra dentro do corpo como se ele controlasse esse corpo como uma coisa separada desse corpo, mas que está intimamente vinculado a esse corpo, até formar o espírito com o corpo um único todo, uma mistura entre os dois. Descartes certamente não entende que o sujeito é um entendimento mais um corpo, uma coisa separada, mas uma mistura dessas duas substâncias. Portanto, o que o corpo sente, como eu havia dito, são maneiras confusas do pensamento decorrentes da união entre espírito e corpo. E é justamente disso daí que Descartes vai explicar a obscuridade das sensações, pelo fato da união da existência do corpo, que é menos claro e menos distinto, é obscuro, com
o espírito, que é claro e distinto. E é por isso que toda sensação proveniente do corpo cria esses pensamentos confusos, indistintos. Então, no parágrafo 26, ele vai comentar sobre esses erros de juízos causados pela confusão entre a imagem interna e a sensação externa, pelo fato de que para toda sensação externa, como a sensação de uma determinada cor ou de uma determinada sensação qualquer, de um objeto qualquer, existe também uma imagem interna dessa mesma sensação dentro do espírito formado aí pela imagem desse corpo sensível. E é justamente isso que causa o erro do juízo, essa confusão, quando você confunde aí essa imagem interna com essa sensação externa. No parágrafo 27, ele vai tratar aí da natureza como composto de alma e corpo. Para distinguir esses dois conceitos, ele vai entender o que a natureza busca ensinar. O conceito de natureza, então, aqui, ele vai tratar de um outro conceito de natureza, tomado como algo mais limitado do que aquele que ele havia tratado antes, que é um conceito do conjunto de todas as coisas dadas por Deus. Então, aqui, ele vai tratar do conceito de natureza, exceto das coisas que pertencem apenas ao espírito, ou seja, apenas ao pensamento, e também vai excluir as coisas que apenas pertencem ao corpo, ou seja, ele vai excluir tudo que pertence apenas à substância corporal e tudo que pertence apenas à substância espiritual. Então, as coisas da natureza vão se referir somente, e a natureza vai ser entendida somente, tão somente, aquilo que se pode entender como mistura da alma e do corpo. Porém, nem o corpo e nem a mistura entre essas duas substâncias permite entender a veracidade da existência dessas coisas. A veracidade, por exemplo, da própria substância corporal e da própria mistura entre a substância corporal e a substância espiritual. A veracidade dessas coisas só podem ser entendidas apenas pelo espírito, que pode determinar a veracidade e também a própria distinção e clareza desses conceitos. O fato é que você pode entender que as coisas corporais existem, mas isso só pode ser entendido pelo espírito. E a própria natureza e a mistura dessas substâncias só podem ser entendidas pelo espírito. Nunca pelas coisas sensíveis e pela sensação. E também, aqui no parágrafo 28, Descartes ele vai comentar aí que não se deve confundir a sensação do objeto com um objeto sensível. Por quê? Por mais que haja mais impressão sensível, por exemplo, ele comenta aqui, na ideia de um fogo de uma vela do que na estrela, por exemplo, o fato de que nós temos uma sensação muito maior com um fogo que está aqui perto, um fogo de uma vela, com uma estrela que está longe, não há fundamento em acreditar que o fogo de uma vela é maior ou tem uma sensação maior do que uma estrela que está longe. O fato de que a gente enxerga uma estrela menor, por mais que a sensação seja maior. E quanto ao próprio fogo, não há razão em crer que o calor e a dor que nós sentimos ao aproximar do fogo são atributos do próprio calor, mas que há algo no calor que, quando eu me aproximo do calor, causa tais sentimentos. Ou seja, nós não podemos confundir a sensação do objeto com o objeto em si mesmo. Portanto, aqui já introduzindo, Descartes vai entender que a natureza apenas fornece informações biológicas, algo que ele vai comentar aqui com mais clareza aqui no parágrafo 29. Pois, entendendo que todas essas informações que a natureza fornece são obscuras e confusas.
E deriva-se daí que consiste em um erro julgar que os dados sensíveis ensinados pela natureza podem fornecer algum conhecimento claro e distinto da essência e da natureza dos corpos externos, pois a natureza apenas fornece dados confusos e obscuros. Deixa eu voltar aqui. Portanto, Descartes ele vai provar essas três verdades últimas que a gente tratou aqui, né? Que seria a distinção entre entre a alma e o corpo, entendendo que eu até esqueci de comentar isso, mas que a alma é uma substância indivisível e inextensa, porque tem a ver com a substância espiritual, e ela não se divide, né? E a substância corporal, que é uma substância divisível e corporal, sendo algo indistinto e confuso. Essa distinção real da alma e do corpo concebe também que a própria alma ela pode ser entendida aí separada do corpo, mas partindo disso, ele parte para a segunda, 11ª verdade, que as coisas corporais existem, entendendo que depois que foi provado que as coisas corporais existem, ele vai partir para a 12ª verdade, que existem o fato de que a alma e o corpo estão vinculados, e que a natureza do ser humano só pode ser entendida como uma união da alma e do corpo, rompendo aí com um dualismo, embora Descartes seja um dualista, mas aquele dualismo de que essas duas coisas, que a natureza humana é uma coisa separada. Não, existe uma alma, uma união entre a alma e o corpo, e as sensações do corpo só podem ser entendidas a partir dessa união. E é pelo fato dessa união que a gente entende as nossas sensibilidades como algo confuso, obscuro, mas que ainda assim há uma verdade nisso, mesmo que seja obscura. Tá certo. Então, aqui o último problema, né, que agora Descartes vai tratar, já considerando que as coisas corporais existem, que existe uma união entre o corpo e a alma, Descartes vai entender aí, vai continuar analisando a natureza humana, se ela não será intrinsecamente errônea. Peraí, certo. Houve um erro aqui no slide, enfim. Mas entendendo aí, esse vai ser a questão do problema que Descartes vai tratar. E aí ele, aqui no parágrafo 30, ele vai colocar esse problema, que seria o problema da consideração dos erros e dos enganos da natureza, que consiste no quê? Já que ele passou a questão aí da falsidade, da questão da falsidade do juízo, que seria aí do juízo, dos erros dos juízos, ainda aí dos corpos, do fato da união do corpo material com a substância espiritual, resta ainda considerar se o fato desses erros e os enganos que são apresentados pela natureza ao sujeito transformam a natureza humana em algo intrinsecamente errôneo. Certamente, a gente pode entender que a natureza fornece conhecimento limitado, pois o próprio ser humano é um ser finito, né? Como ele tratei no parágrafo 30. E aqui no 31, mesmo assim, a natureza muitas vezes se engana, como no caso aí como o exemplo que ele cita, Descartes cita do doente que confunde o sabor das coisas, né? Que, por exemplo, um exemplo clássico foi quando algumas pessoas, né, que pegaram Covid tinham um sabor muito diferente, aí, um paladar um pouco diferente. Porém, o fato de que eu posso ter uma certa confusão de um sabor, isso implica num certo problema, porque essa criatura também é uma criatura de Deus, e isso implica que poderia ser uma contradição à bondade divina permitir um erro na sensação e no sabor.
Então, aqui, ainda no parágrafo 31, o corpo humano, entendido aí como essa máquina biológica complexa, algo que eu já tinha trabalhado até no discurso do método, teria sido projetado se nele houvesse qualquer defeito, tanto com qualquer outro sem defeito. Isto é, o fato é que tanto o corpo, um corpo humano com defeito ou sem defeito foram projetados igualmente por Deus. Porém, Descartes ele explica que esse modo de explicar a natureza humana é diferente daquele modo que eu expliquei, como um corpo humano derivado aí da mistura entre a substância corporal e a substância espiritual. Pois aqui ele está explicando a natureza apenas como um corpo, como uma coexistência, não como uma mistura. Então, Descartes ele vai recusar essa explicação apenas como uma coisa extensa, ou seja, ele vai recusar a psicofisiologia materialista em reduzir a substância composta humana ou a natureza humana meramente ao corpo físico. Recusando isso, aqui no parágrafo 32, ainda tratando dessa questão dessa psicofisiologia materialista, quando se considera, por exemplo, a partir do corpo físico, a natureza descreve apenas uma definição, uma denominação exterior de um estado corrompido, como no caso da doença. Mas do ponto de vista da substância composta, ou seja, recusando essa explicação materialista, há um erro na natureza que leva em questão do problema de Deus assim permiti-la. Ou seja, temos um problema do fato de que por que Deus permite esse erro na natureza, como no caso aí das substâncias com, por exemplo, no caso da doença, por exemplo. Então, aqui no parágrafo 33, Descartes ele vai examinar um pouco a diferença entre o corpo e o espírito. Para o exame desse problema, considera-se essa diferença, sendo, como eu já havia dito, o corpo como uma substância divisível e o espírito como uma substância indivisível. O espírito é uma coisa inteira, sem partes. E mesmo estando unido ao corpo, não significa por isso que o espírito se divida pelas partes do corpo. Antes, que o espírito está inteiro em cada parte. Isso deriva que, por exemplo, as faculdades espirituais da vontade, do sentido e do intelecto não podem ser entendidas como partes da alma, pois o espírito emprega-se todo, como uma faculdade do pensar, né? Todo em cada uma delas, ao contrário do corpo, porque o corpo tem uma parte, por exemplo, a mão, o pé, a perna, etc. Várias partes do meu corpo. O corpo é divisível, mas o espírito ele não é divisível, ele é uma substância indivisível. Isso deriva que o meu espírito está todo na mão, está todo no pé, está todo na mente, quer dizer, no cérebro, e que a minha faculdade do espírito, ela emprega-se toda nessas partes. Portanto, o espírito é indivisível, mas o corpo é divisível. Isso deriva que entender que a união entre o corpo e o espírito não é algo passível de explicação. É apenas de constatação e descrição, mas não se consegue compreender como se dá essa união, pelo fato de que existem duas substâncias diferentes, opostas, mas que estão juntas, pelo fato de que o corpo é divisível e o espírito é indivisível. É uma união, mas não é possível compreender essa união. Aqui no 34, é uma teoria aí já ultrapassada, né, que era uma explicação, que é a explicação da glândula pineal, que seria aonde o espírito, né, recebe todas as impressões dos corpos sensíveis, das sensações, onde ele transmite isso para o espírito, né, que seria na glândula pineal, que é onde o espírito recebe essas impressões. Mas isso aí é uma teoria que nem precisa dar muita atenção, que também já foi
também, né, algo que a própria ciência contemporânea dá atenção, né? No parágrafo, então, 35, Descartes ele vai comentar um pouco sobre o sistema nervoso, ainda partindo dessa ideia da glândula pineal, entendendo que o sistema nervoso é como um feixe de fios que sempre chega ao mesmo ponto. Por quê? Todas as sensações do corpo, sensação no pé, a sensação na mão, a sensação no braço, elas sempre partem desses pontos para chegar no cérebro. E do cérebro, elas são comunicadas pelo espírito. Então, por isso que o sistema nervoso é entendido como feixe de fios que sempre chegam ao mesmo ponto central, que é o cérebro. Do cérebro é comunicado para o espírito. E aí, no parágrafo 36, a partir disso, cada movimento enviado ao cérebro, que é comunicado ao espírito, corresponde a um único sentimento particular, com vistas, então, à unidade da conservação do corpo humano, quando ele apenas se encontra em um bom estado de saúde. Isso é, portanto, prova do poder e da bondade de Deus, que assim fez, o que, de certa forma, ainda não impossibilitou o erro. Mas o fato é, quando o corpo humano está funcionando bem, ele sempre vai funcionar sempre com objetivo a sua própria conservação. E isso foi algo projetado por Deus, esse bom funcionamento do corpo. Então, aqui aí no 37, ele até dá um exemplo de, por exemplo, uma forte dor no pé que leva a se mover para fugir do perigo, uma reação instantânea do corpo, que sempre busca a sua própria conservação, e essa reação imediata do corpo foi algo projetado pelo próprio Deus. E aí, com uma resolução aí do problema que Descartes estava trabalhando. E aqui no parágrafo 38, aí ele vai tratar aí de uma hipótese que se Deus poderia ter feito a natureza humana de tal modo de que uma certa sensação de uma determinada parte do corpo se sofresse um certo impacto nessa região e se sentisse essa sensação na própria região. Porém, Descartes ele desconsidera essa hipótese pelo fato de que, para ele, era muito melhor Deus ter feito a natureza humana de modo que essa sensação se chegasse no cérebro e não se sentisse nessa própria região. Que aí, por exemplo, aqui no 39, ele vai explicar, que aí ele vai dar o exemplo, eu coloquei 38, mas na verdade é o 39, que é, por exemplo, da garganta seca. Quando eu sinto a minha garganta seca, nada é mais útil do que comunicar esta secura, essa sensação ao cérebro, que identifica essa sensação com uma necessidade imediata de que eu preciso beber água. E nesse modo, é muito mais justificável, muito mais aceitável Deus ter criado assim, do que sentir apenas uma sensação do corpo na própria região da garganta, né? Que é o fato de levar uma necessidade até o meu cérebro, aí eu posso transformar isso em algo que eu preciso fazer, né? Meu cérebro identifica essa necessidade. Porém, isso não permite entender que ainda que a natureza humana é infalível. Existe ainda uma falibilidade na natureza humana, apesar da soberana bondade divina. Ou seja, a natureza humana ainda é falível e ainda enganável, o que ainda não permite entender, por exemplo, que ela seja totalmente falível e enganável, como sim que eu compreendi antes. Mas existe uma verdade na natureza, mas ainda assim ela é falível até certo ponto. Porém, aqui no 41, tratando aí do engano do sentido e com a má disposição das partes no corpo, mas o fato é, mesmo que haja esse engano, o fato é, quando o corpo está bem, quando há um funcionamento bom do corpo, isto ainda assim é algo bom, providenciado por Deus.
mesmo que haja um certo engano dos sentidos, ou mesmo que isso até permite questionar a providência divina, porém, como foi dito já na meditação quarta, apresenta que na própria meditação quarta já é apresentado que não se pode saber os propósitos divinos para essas situações em que há engano, e que mesmo essa imperfeição das partes pode ainda contribuir para a perfeição do conjunto, algo que ele já tratou aí na meditação quarta, para a defesa aí da existência de Deus, apesar da existência da falibilidade da natureza humana. E aí, no parágrafo 42, ele vai tratar aí das conclusões gerais, para concluir a apresentação, né? Então, partindo de tudo que eu já havia dito aqui agora, a investigação, portanto, não apenas auxilia no reconhecimento dos erros que a natureza humana está sujeita, pelo fato de ela ser falível, porém ensina também como evitar esses erros, tendo em mente que os sentidos significam mais algo verdadeiro do que algo falso. E que eles, então, podem ser até úteis para exames de alguma coisa. A memória, além disso, pode combinar esses conhecimentos sensíveis, e entende-se também que o entendimento já descobriu a causa dos próprios erros, portanto, nós podemos entender que os sentidos são verdadeiros. Então, vai se recusar aquelas dúvidas hiperbólicas, e particularmente a confusão entre a vigília e o sonho, que foram trabalhadas aí na meditação primeira, já que a memória, por exemplo, não pode, no caso do sonho, não pode utilizar das lembranças nos sonhos. Por exemplo, quando eu estou sonhando, eu não posso lembrar de algo no sonho, ao contrário de quando eu estou acordado. Isso já é uma outra prova de que existe uma diferença entre a vigília e o sono, e de que a sensação, por exemplo, e os sentidos são verdadeiros. Além disso, nós temos em mente que Deus não é enganador. Então, isso também prova que é uma outra prova para a verdade dos sentidos. Então, apesar disso, aqui para concluir a meditação, a obra, a sexta meditação e a própria meditação metafísica de Descartes, apesar disso, a metafísica distinguir a verdade e o fundamento da verdade, ela não fornece os meios infalíveis de não falhar. Por isso, deve-se reconhecer a imperfeição e a fraqueza da própria natureza humana. Basicamente, seria isso a natureza, quer dizer, a sexta meditação. Vou parar aqui. Bom, a gente pode comentar, se vocês quiserem, a gente pode comentar. Eu teria que apresentar também o livro aí do Henrique. Mas é isso, o que vocês acham? A gente passa para a apresentação do Henrique, ou vocês querem conversar sobre esse livro? Enfim. Gente, eu só vou ali tomar água rapidão, vou aproveitar para pegar mais café aqui, um segundo. Se quiserem já comentando aí. Excelente apresentação, né? Bem interessante esse ponto. Não sei o que os colegas têm a falar aí, quem conseguiu acompanhar até aqui. Esperar o Thiago voltar, que eu queria fazer algumas perguntas. Ô, Fê, talvez seja um bom momento para você fazer a sua pergunta que você fez aqui no chat em relação a Hegel.
Oi? Vocês falaram alguma coisa? Não, é porque a Fê tinha feito uma pergunta aqui que foge um pouco ao tema, no chat, envolve Hegel, e aí eu disse que talvez essa é uma boa oportunidade, eu espero que você dê uma saída para ela perguntar se alguém aqui poderia ajudá-la. Entendi. Bom, eu acho melhor. Nossa, já é 10h20. Vou ter que passar bem rápido aqui pelo outro livro. Vou tentar comentar rapidamente para a gente passar para o diálogo. Vou apresentar aqui bem breve o que eu tirei aqui dessa leitura do livro Antropologia Filosófica, né, de Henrique Lima Vaz. Basicamente, aqui sobre os tópicos de a concepção racionalista do homem e também a concepção do homem na idade cartesiana, das páginas 80 a 87, 86, não lembro agora. Aqui na minha versão está 80 a 87, né? E vou falar brevemente aqui. Aqui na obra do Henrique, do filósofo brasileiro Henrique Lima Vaz, aqui de BH mesmo, né? Ele vai tratar brevemente sobre o surgimento no início do século XVII da antropologia racionalista, do fim da Renascença, como um próprio herdeiro do renascentismo, né? E esse modo de pensar da antropologia racionalista recebe influências do moralismo de Montaigne, não sei como é que fala o nome, a partir da observação aí dessas ideias desse filósofo, da observação de si mesmo. Mas ainda a própria antropologia racionalista, ela vai trabalhar aí críticas ao próprio vitalismo do renascentismo e à tradição antiga, né, da psique e do pneuma, ou seja, a tradição dos conceitos aí de alma, da tradição grega e escolástica. E nesse sentido, trabalhando a partir dessas críticas, a antropologia racionalista vai surgir como uma espécie de na defesa de um animal lógico a partir do esquema mecanicista, entendendo aí o homem tanto como uma substância pensante, uma substância, uma coisa pensante, né? E também como um animal-máquina, né? Algo que eu já falei lá no discurso do método. Isso. Ver se eu consigo apresentar o livro aqui. Concepção, deixa eu ver aqui. Eu só coloquei para facilitar a identificação de quem está acompanhando. Certo, aqui aí, acho que ajuda um pouco, né? Bom, e aqui, né, nessa obra, o principal nome do racionalismo, da concepção racionalista, vai ser Descartes, que, na verdade, vai surgir com o próprio nome, identificar o próprio movimento racionalista como um todo. Descartes, né, ele vai, basicamente, também, a partir das suas noções, ele vai fazer uma inversão na ordem tradicional do conhecimento, sendo que, por exemplo, o esquema grego, ele parte da física para a metafísica. Descartes, ele faz essa inversão dando um privilégio ao método para a construção do saber, indubitável, a partir da dedução, né? E aí ele faz essa inversão partindo na metafísica, a física, como eu expliquei, né, hoje, já que ele fundamenta o cogito e depois ele fundamenta determina a verdade da existência de Deus como ser verdadeiro, né? E depois ele vai fundamentar as coisas sensíveis. E aqui, né, vale até a citação literal aqui da obra, que eu vou ler aqui.
seria aqui, deixa eu ver se está aqui, qual parte aqui. Tá, aqui. Essa inversão da ordem clássica do saber filosófico dá origem, igualmente, a uma inversão temática no problema do homem. O procedimento metódico conduz primeiramente ao fundamento indubitável do cogito e, por sua vez, à inadequação entre a certeza e a verdade, o ser do cogito, e a certeza e verdade, o ser do mundo exterior, impõe o recurso à existência e à veracidade de Deus, demonstradas a priori pela imanência da ideia do infinito na mente, ou seja, o recurso à metafísica, filosofia primeira na terminologia de Descartes, a partir da qual será possível edificar a física, em sua sequência recolocar o problema antropológico como problema da relação da alma e do corpo. Enfim, aqui, ó, mais ou menos aqui tá a situação, né? Então, essa problemática vai dividir aí a concepção cartesiana na ideia aí da subjetividade versus a exterioridade. De um lado, a substância espiritual e pensante, e do outro lado, a substância extensa e corporal. Esse dualismo cartesiano é distinto do dualismo platônico. Pois o dualismo platônico entendido aí que é um dualismo que se dirige para ascender até o mundo das ideias. A substância espiritual se separa da substância sensível para ascender ao mundo das ideias. Mas o dualismo cartesiano, a substância espiritual se separa da substância corporal para se conhecer a si mesmo e dominar o mundo, que era o próprio ideal aí da filosofia moderna, né? E ainda nessas ideias da subjetividade, exterioridade cartesiana, nós entendemos que existe uma metafísica do espírito e uma física do corpo, e ainda uma independência da alma do corpo, apontando aí para o dualismo cartesiano. A partir do método cartesiano, também, dessa proposta racionalista, nós temos aí uma nova razão, que seria o método cartesiano, algo que o Descartes vai fundamentar, principalmente no discurso do método, né? Principal obra de referência para nós entendermos aí o que seria esse método cartesiano, e também em direção a uma ruptura com a concepção de pensamento clássica. E aqui tem uma outra... Não, tem não. Então, tem sim, tem uma citação aqui interessante para complementar. Por último, essas noções. O ponto arquimediano... Aqui, ó. O ponto arquimediano que permitirá mover o globo intelectual do século XVII para colocá-lo na órbita do racionalismo cartesiano é justamente o cogito. Nele está implicada uma nova relação do espírito com o mundo, que define uma nova concepção do homem. O mundo não é mais a física antiga, a natureza antiga dotada de um princípio imanente de movimento, na definição de Aristóteles, mas a grande máquina capaz de ser analisada pela razão, por ela reproduzida na forma de um modelo matemático. Uma consequência importante da antropologia racionalista é o progressivo atenuar-se da distinção entre natural e artificial, entre a natureza e a técnica, que era um dos elementos, um dos fundamentos da visão aristotélica do mundo. O corpo humano, integrado no conjunto dos atos, manifestando-se sobretudo na linguagem, separa o homem do animal-máquina. Partindo para concluir aqui agora o segundo capítulo, que é a concepção do homem na idade cartesiana, a partir dessas noções já trabalhadas e da influência da filosofia cartesiana, o racionalismo cartesiano, passando aqui brevemente, né, por esse capítulo, né, a concepção do homem na idade cartesiana. Descartes, quer dizer, o Henrique vai comentar aí sobre a revolução cartesiana e galileiana na ciência, que vai originar uma nova ideia de razão para a autocompreensão do homem e as ciências do homem, um novo horizonte epistemológico. E aí, no século XVIII, vai surgir o classicismo,
e uma espécie de humanismo devoto, né? E aí um dos frutos dessa transformação vai ser o Pascal, que nós vamos estudar, né? Agora, depois de ter estudado aí Descartes. Basicamente, o Pascal, né, ele vai tratar aí, ele vai passar por uma conversão dramática que vai levá-lo da física e matemática para análise da própria individualidade e do homem, que vai representar também para o Henrique uma própria mudança que vai estar como uma mudança que será um paradigma do homem moderno. O Pascal, ele traz essa ordem da natureza como traz duas noções distintas, né, da natureza, que seria a ordem da natureza como um infinitamente grande, um infinitamente pequeno, e por um outro lado, a própria natureza, né, como fonte de engano e de miséria. Essa dialética existencial dessas duas noções aí da natureza, que já são trazidos aí no próprio racionalismo cartesiano, porque o próprio racionalismo cartesiano já traz um mundo sensível, um mundo despojado de qualidades sensíveis, totalmente geométrico, ou seja, aquela matemática e a geometria que o Pascal trazia dentro de si, versus a subjetividade do cogito, que aí é o espírito do homem, né? Porém, e aí nessa direção ainda racionalista, o próprio cogito pascaliano, segundo Henrique Lima Vaz, ainda traz a grandeza do homem, ou seja, a ideia da razão do homem como um elemento de sua grandeza. E o Pascal também inaugura essa aporia que vai estar presente na filosofia moderna entre a natureza e o espírito. Porém, o Pascal ele vai se contrapor ao racionalismo cartesiano no que tange ao seu otimismo quanto ao conhecimento e à ação, pois a antropologia pascaliana será mais pessimista à luz da categoria do trágico, fora dessa ordem aí do homem cartesiano, que é mais otimista. Aí, passando brevemente por alguns autores aí que o Henrique de Lima Vaz traz, né, que, por exemplo, sobre o Hobbes, ele comenta brevemente. No caso do Hobbes, o Hobbes ele vem aí, faz um uso desse racionalismo mecanicista já derivado de Descartes para compreender o homem e a sociedade, entendendo aí todas as coisas a partir da categoria do corpo, né? Entendendo a partir de um materialismo bem radical, inclusive Deus para ele é um corpo. E aí a partir de Euclides e do modelo material da máquina, Hobbes vai elaborar a física, a antropologia e a própria política. Diferentemente de Descartes, Hobbes não dá uma dignidade ontológica ao cogito do homem, mas concebe um materialismo radical e integral do ser humano. Ou seja, ele não dá essa dignidade espiritual ao homem, mas entende o homem como uma pura substância corporal. Porém, a dignidade que o Hobbes vai dar ao homem vai ser a partir dos conceitos aí da mudança do estado de natureza para o estado civil, sendo aí a sociedade como uma realização do homem, né? E essa versão do racionalismo em Hobbes vai pronunciar o empirismo, que vai ser um rompimento também, uma crítica ao próprio racionalismo, e tendo como um precursor e até mesmo como fundador o Francis Bacon, já no renascentismo, que aí é também um outro autor que vai trabalhar com conceitos já em rompimento
ao pensamento aristotélico, principalmente ao silogismo aristotélico. Então, o Henrique de Lemas Vasta também nessa esteira comentando aí um pouco sobre o empirismo, ele vai comentar um pouco sobre essa orientação empirista inglesa no século XVII, que vai se afastando do racionalismo a partir da evolução política do reino inglês, como, por exemplo, a Revolução Gloriosa, que vai se dar lá na Inglaterra, e na instituição do parlamentarismo, como outro fenômeno político, que vai fundamentar a orientação empirista inglesa, e também no avanço das ciências experimentais na Inglaterra. O empirismo inglês elabora a figura do homem, por exemplo, no próprio século XVIII e XIX. Espera aí, esqueci de comentar aqui. Sobre o John Locke, que vai ser a principal figura aí do empirismo inglês, vai concentrar esses traços do empirismo. Ele, basicamente, vai elaborar a figura do homem europeu que se tem no século XVIII e XIX, que seria essa ideia do homem liberal e burguês, a partir de um otimismo naturalista, isto é, a ideia da bondade natural do homem e na afirmação da sociedade natural a partir dessa bondade natural do homem. Vai tratar aí uma crítica ao racionalismo e ao inatismo das ideias, a partir da ideia do homem como uma tábula rasa, né? E a capacidade própria do homem para conhecer a Deus, a natureza e a si mesmo. Locke também propaga a tolerância religiosa e prepara o caminho para o deísmo no século XVIII. Ele realiza essa crítica ao cogito racionalista e faz uma definição da identidade pessoal a partir de uma estrutura psicológica mais ampla do que o cogito racionalista. Com essa ênfase que o liberalismo de Locke faz ao indivíduo, ele vai fundamentar o próprio liberalismo que a gente tem aí na Europa e que a gente conhece até hoje, que seria a ideia aí que, como um indivíduo entrega ao Estado alguns de seus direitos na passagem do homem natural para o civil, se implica que somente na vida privada há a manifestação da completa autonomia do indivíduo. E o último fenômeno aí na Europa, dessa concepção do homem na idade cartesiana, seria os platonistas de Cambridge. Então, para complementar, seria isso. Um breve comentário aí da obra do Henrique de Lemas Vaz, que permite entender um pouco também sobre as ideias gerais de Descartes, de tudo que a gente tratou até agora sobre Descartes, e ainda dá uma introdução geral, assim, sobre o que a gente vai tratar, sobre Pascal, no próximo, nas próximas reuniões. Enfim, essa seria basicamente as ideias que eu tinha para apresentar. Quem tiver comentários e acréscimos sobre a apresentação, está liberado aí para comentar e para perguntar também. Espero que eu saiba responder mais. Quem quiser responder aí, fica à vontade. Pode comentar, Cláudia. O pessoal está tímido hoje. Primeiro, assim, né, agradecer, Tiago, a sua exposição. Acho que ela destacou alguns pontos centrais dessa sexta meditação. E para quem teve a oportunidade de participar das reuniões, quem não teve, né, essas reuniões são gravadas, você pode assistir depois. Eu acho que essa sua conclusão na sexta meditação deixa claro como é complicado, às vezes, você pegar trechos isolados de uma obra para tentar compreender o pensamento de um filósofo, porque lá nas primeiras meditações, 1 e 2, que foram trabalhadas pelo Vitor, se não me engano, aparece toda essa crítica à sensibilidade, ao mundo material, ao mundo empírico,
porque é da própria experiência, né, do senso comum, que a sensibilidade pode nos levar ao erro. E a partir daí tem toda aquela confusão que é feita, às vezes por pessoas que não são da área, que, na verdade, o Descartes ele usa o ceticismo como um método, não que ele seja cético, né? Ele usa a questão da dúvida hiperbólica, ele decide colocar tudo em dúvida como um método de pesquisa, de análise, para a partir daí tentar chegar àquilo que ele tem como indubitável, como ideia clara e distinta que possa trazer um grau de certeza que lhe defina como um ponto sólido de partida, né? E você colocou muito bem, ele faz uma inversão entre aquilo que vinha sendo feito na filosofia antiga e medieval, porque ele parte da metafísica para tentar explicar a física, digamos assim. Nesse ponto ele trabalha com questões que envolvem também um argumento sobre a existência de Deus. Então tem sua importância para os cristãos, mas eu percebo que de alguma forma a conclusão que ele faz, e o tema central aqui da nossa análise sobre Descartes foi a distinção entre res cogita e res extensa, ou seja, entre a mente ou o intelecto e o corpo ou a matéria, é que a sua conclusão também não me parece ser tão radical e tão dualista com a imagem do quadro que se pinta de Descartes, né? Ele admite ao concluir que existe algum ponto de conexão, que o corpo está ligado ao espírito, que o espírito está ligado ao corpo, embora, como um filósofo racionalista, ele de fato ele dá ênfase e ele prioriza a razão, né? Como aquilo que realmente vem a ser conhecimento, propriamente dito, para o grau de certeza que ele busca no seu método, na sua proposta filosófica. Mas eu digo isso assim para perceber para que nós possamos perceber que, de alguma forma, a sua própria conclusão já estabelece um certo ponto de partida para aqueles que virão depois dele, né? E aí o Pascal, e a gente vai trabalhar na próxima reunião, a crítica que o James K.A. Smith faz a esse excesso de racionalismo mais aplicado à fé cristã, né? Porque me parece que muitos cristãos, e até, às vezes até teólogos, a gente cai no seguinte problema: nós somos críticos do racionalismo porque nós entendemos que vida com Deus, vida espiritual, requer algum tipo de sensibilidade, requer algum tipo de união mística com Deus. Então, o que é místico, a gente nega a proposta, seja racionalista exclusivamente cartesiana, do Descartes, ou seja, excessivamente empírica, dos que vão vir depois dele, mas ao mesmo tempo que a gente defende que existe um elemento místico e que isso está, de alguma forma, ligado à sensibilidade, a gente abraça Descartes, às vezes de forma quase cega, em relação, por exemplo, à prova da existência de Deus, a questões, às vezes, a teologia, no uso da sua apologética, né, suas vertentes pressuposicionalistas e tal. Não, aqui a gente não aceita método indutivo, aqui é tudo dedutivo, você tem que deduzir do maior para o menor, numa clara afirmação de que primeiro vem a metafísica, depois a gente compreende a física e tal. Então, eu acho que esse estudo deixa claro assim algumas incoerências, sabe? Que existe a crítica ao excesso de racionalismo? Existe, mas ao mesmo tempo, quando essas ideias racionais são convenientes, elas são usadas especialmente para negar o mundo sensível, para negar a psicologia, por exemplo, para fazer um dualismo de que teologia é o oposto da psicologia, que essas coisas não dialogam, assim como, em alguns momentos, o empirismo vai ser usado para fazer a separação entre teologia e ciência empírica, né? Ciência moderna, no seu sentido que mais se consolidou.
Então, eu acho que esses estudos deixam claro isso para a gente, que às vezes um filósofo é feito recorte para usá-lo como convém, de forma não necessariamente honesta, intelectualmente honesta com seus próprios escritos. Interessante, Camila, comentário. Parece que depois de concluir a leitura de Descartes, parece que ele não é tão dualista quanto se põe, assim como a recepção do Platão, né? Geralmente, principalmente por causa de Nietzsche, posterior aí, parece que é um dualismo muito acentuado. Tem dualismo, mas não parece que é tão radical o fato, por exemplo, de entender que o ser humano é uma substância corporal mais uma substância pensante, mas não é bem isso, é uma mistura. A natureza humana é uma mistura dos dois. Embora exista certas noções ainda presentes num certo dualismo, que pelo fato de que são duas substâncias diferentes que têm uma característica distinta e quase opostas, né? Opostas. E que a alma pode vir a existir sem o corpo, mas o ser humano é uma combinação das duas. Para Descartes, não pode se entender o ser humano apenas como uma substância pensante, nem apenas como, muito menos como uma substância meramente corporal, como é para Hobbes, com seu materialismo radical, que aí já leva um mecanicismo muito mais além, né? E assim, você citou Hobbes e Locke, que são dois filósofos mais da política, e também como que o cristão vai abraçando Locke pelo seu viés liberal e às vezes ideias de Hobbes, mas acha que ser racionalista no sentido de Descartes é absurdo, mas ao mesmo tempo cai no racionalismo quando tenta fazer uma defesa da fé cristã numa perspectiva pressuposicionalista e que só aceita o método dedutivo, né? Tem cristãos que não aceitam dialogar com quem não parta do método dedutivo, porque tem um preconceito com o método indutivo e com a ciência, e parece que o cético, o ateu, ele tem que negar a ciência para que ele possa se abrir ao divino. Isso também é uma coisa que não entra na minha cabeça, especialmente se a gente entender que o Criador criou a natureza, né? Tudo foi criado por Deus e há graça comum, inclusive na investigação empírica da natureza. Então, você ter que negar um vestígio menor de Deus que se manifesta nas coisas criadas para que você possa aceitar o seu vestígio maior, digamos assim, que seria a sua revelação especial nas escrituras e a sua presença, né, interior nos homens, naqueles que são cristãos. Isso também não faz o menor sentido para mim, mas assim, infelizmente, é o que é muito comum, né? Uma apologética de debates, de discussões e debates que exatamente negam, ainda que não neguem na forma de teoria, negam na prática o elemento sensível, que é eu posso discutir e debater de forma absolutamente hostil, rude, com o meu debatedor, causando um certo incômodo sensível nele, porque eu quase o considero como persona não grata, mas isso não vai de forma nenhuma comprometer a minha apresentação da mensagem do Evangelho. Então, ao tentar entrar num embate, num debate, numa discussão tão ferrenha, na verdade você está se autodeclarando um racionalista tão grande que você acha que o corpo, a sensibilidade, a forma como alguém recebe uma informação tem zero importância. E, nesse sentido, uma importância menor do que aquela que o próprio Descartes deu, porque, tomando como base essa conclusão da sexta meditação, embora ele tenha, como eu disse,
uma predileção pela razão, ele afirma, ele conclui que elas estão interligadas, de alguma forma obscura, e é exatamente por isso que ele não explora esse aspecto, porque me parece que ele está mais interessado naquilo que é claro e distinto, naquilo que pode trazer certeza, mas me parece que a própria conclusão do texto já abre margem para quem vem depois, pavimenta o caminho dos seus críticos de alguma forma. O comentário do Ricardo aqui, interessante. Ele comentou aqui que existem diversos tipos de modelos de dualismo. Cartesiano, o dualismo cartesiano costuma ser chamado de interacionista, visto que as substâncias interagem entre si ao ponto que são independentes. Muito bom. Por isso que é bom ter gente que já tem algumas leituras prévias sobre esses temas. Mas vale trazer um ponto, Thiago, até parabéns pela apresentação, sobre isso que o Ricardo trouxe, é que nós estamos vivendo um período de transição. Nós estamos olhando do futuro e tentando encaixar dar explicações do que aconteceu historicamente no passado, não mais no presente, enquanto aquelas pessoas que estavam escrevendo falavam do ponto deles para frente. Até um ponto estava no outro grupo, uma outra questão era um dos casos que foi citado pelo livro, o Hobbes, por exemplo, o outro, Hobbes, o Locke, todos eles estão fazendo discussões que para nós já estão encerradas, porque eles já passaram por elas. Mas quando eles estavam discutindo, era um outro ambiente, né? Como eles estavam lidando com um passado gigantesco, uma idade média, desde a antiguidade, e agora eles estão fazendo a transição dos fundamentos da sociedade. Quando essa transição é feita, é óbvio que vai ter incoerências, é óbvio, como o Ricardo até colocou, e deve comentar depois, a diversidade de modelos, a diversidade de explicações, essa transição ela é ruim para quem quer respostas prontas. Assim como alguém do futuro vai olhar as discussões que acontecem hoje e vão perder muito delas porque vão separar as pessoas já a partir dos grupos que prevaleceram. Então, digamos, o Descartes é um racionalista, mas quantos tipos de racionalismo existem? Quantas maneiras de fazer isso? E quantas pessoas são uma transição? Então, a pessoa nunca vezes vai ser ou não é. Ela pode estar sendo. É o caso do gerúndio. Quando nós pegamos uma pessoa na fase gerúndio, que é uma transição, é um movimento, vixe, e aí complica tudo. No caso do Descartes, é isso. Ele, infelizmente, foi jogado em uma categoria pronta por pessoas do futuro que já observaram tudo o que ele fez, mas não deixa a pessoa ser livre para ser o que ela é. As obras dele estão aí, acessem quem quiser, e depois de ler a obra é que deveríamos buscar os comentários e ver se as avaliações críticas e positivas, avaliações críticas, desculpe, positivas e negativas sobre ele fazem sentido ou não. É preciso um tempo, respeitar as pessoas. Ainda mais porque temos acesso à fonte primária. Se estivéssemos na dependência de outros autores para falar sobre eles, aí tudo bem. Mas como nós temos acesso direto, adotar um ponto de suspensão do juízo crítico, conhecer a obra da pessoa dentro do período histórico em que ela está e depois ir acompanhando as consequências da sua ideia se as suas ideias foram questionadas e julgadas pela maioria, como foi o caso do Descartes. E depois verificar se tanto a nossa interpretação sobre ele, quanto as críticas que foram feitas, positivas e negativas, a respeito dele, são boas ou não a partir de um juízo mais genérico. Esse juízo mais genérico pressupõe essa avaliação histórica e de compreensão de que as coisas estão em mudança, e não estabelecidas em definitivo, como já fizemos hoje com muitas coisas do passado. Interessante, Pedro. Pode comentar, Ricardo. Naquela hora eu não conseguia. Opa. Desculpa. Não, pode. Você quer falar, Thiago? Pode falar, fica à vontade. Pode falar. Não, eu só queria comentar sobre, primeiramente, parabéns pela apresentação, né? Eu só queria mencionar alguns pontos também sobre essa questão desse dualismo cartesiano, né?
tem essa questão ética realmente, de fato, né, dessa importância para a apologética cristã, mas eu também tenho que ressaltar também a perspectiva, né, da filosofia da natureza, né, que eu acho que também vale a pena ser ressaltado, né? Porque é importante mencionar quão arraigado hoje em dia é a influência desse dualismo hoje no pensamento das ciências naturais hoje, né? Então, por mais que as pessoas elas tentem refutar o Descartes hoje, elas partem hoje de pressupostos nitidamente cartesianos, principalmente sobre a natureza. Então, a gente vai vendo essa separação radical que a gente tem hoje entre ciências naturais e ciências humanas é herdeiro, de certa maneira, desse dualismo cartesiano entre espírito e matéria. É como se a nossa visão que a gente tem de matéria não comportasse mais elementos finalísticos, de causas finais, né, de sentidos metafísicos, né, como era antigamente. Então, a matéria se tornou algo nitidamente passivo, né, nitidamente amorfo, né? Então, ela é algo manipulável segundo forças mecânicas da natureza. Você tem de outro extremo o elemento do espírito, né, que acabou herdando a psicologia e as ciências humanas, né, que são elementos assim puramente não causados, né, pela matéria, são independentes da matéria, independentes da física. Então, você tem esses dois polos hoje, né, que basicamente são antitéticos em si, que herdam essa ontologia cartesiana, né? Então, qual é o grande desafio que a gente tem hoje, até para uma visão interdisciplinar das ciências, né? Como é que a gente vai dialogar uma perspectiva integrada da filosofia, em que integre tanto essa natureza com o ser humano, né? Eu acho que a filosofia cartesiana acabou criando essa barreira, né, ontológica entre esses dois mundos, né? Então, eu acho que não só essa questão apologética cristã deve ser respondida do ponto de vista ético, né? Mas eu acho que a apologética também deve responder à própria questão da natureza no sentido geral, né? Do mundo, né? De como o mundo é, né? Então, eu acho que o homem, nesse sentido, ele se integra não só nessa questão separada, o homem não está separado da natureza, esse que é o meu ponto, né? Então, ele tem que haver uma cosmovisão cristã geral que explique não só o homem, como também a natureza, né? Então, isso acaba sendo omitido também na apologética cristã, porque a gente acaba deixando de lado a filosofia da natureza, entendeu? A gente deixa de lado a natureza porque a natureza, a matéria, é explicado por leis racionais científicas naturais, né? Isso é basicamente influenciado por Descartes, né? Eu acho que a apologética cristã também é influenciada por Descartes ao assumir, né, que existe uma ciência natural explicada mecanisticamente, né? E isso certamente poderia ser integrado numa visão mais ampla, né, uma perspectiva cristã mais ampla que une homem e natureza nesse sentido. Então, acho que são só esses comentários assim, que eu queria fazer, assim, basicamente. Ótimo, Thiago. Pode falar, Ricardo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ô, Thiago, parabéns aí pela apresentação, cara. Aquela hora eu não conseguia falar, mas agora eu consigo. Na verdade, meu comentário é em cima da questão do dualismo, né? Quando a gente estava falando de ser ou não ser dualista, né? Na verdade, Descartes, ele é um dualista, porque ele caracteriza ainda duas substâncias, né? O dualismo, ele é característico disso, né? No campo antropológico, principalmente, quando ele se propõe a trazer duas substâncias. E no caso do Descartes, ele faz isso, né? Corpo e alma, né? A diferença básica, na verdade, do dualismo de Descartes para os outros dualismos, por exemplo, o dualismo platônico, o aristotélico, entre outros, é o conceito de interação, né? E existem ainda hoje, né, outros autores que seguem, até alguns neurologistas seguem esse conceito cartesiano ainda, curiosamente, né? A gente tem na neurologia cartesianos que fazem essa diferenciação do dualismo. Mas acho que o ponto, eu não sei se, e aí enquanto análise do dualismo, né? Eu não sei se a tentativa de compreender uma unidade entre corpo e alma seja o caminho
para a integridade do ser humano, para entender o ser humano como unidade, ou tentar fazer numa linha como aqueles que vão propor, por exemplo, modelos ontológicos de ser humano, que vão tirar essa questão corpo e alma da jogada e vão propor, por exemplo, que a alma é um ponto de unidade que transcende a realidade. Então, a alma não seria como, por exemplo, em Descartes, a relação direta com a razão, né? Com o intelecto, mas seria um ponto de unidade que transcende a própria realidade. E a razão seria mais uma estrutura própria do ser humano ou uma modalidade da realidade que dependeria desse ponto central. Então, por exemplo, deslocaria o debate alma-corpo para um conceito mais integralista, onde o corpo ele se apresenta em diversas modalidades. Por exemplo, você tem o homem enquanto ser histórico, social, e o corpo interage em todas elas, assim como a razão interage em todas elas, e não seria feita uma diferenciação entre corpo e razão aí, mas entre modalidades da existência humana. E aí a alma desloca da ideia de intelecto e razão para esse ponto de conexão. Aí sim, quando a gente aceitar, por exemplo, o conceito de transcendente da alma, ele pode conectar com o que está fora do tempo, que aí seria Deus. Então, aí buscaria-se o fundamento de toda a realidade em Deus, né? Então, essa, por exemplo, é uma tentativa de proposta de superar o dualismo cartesiano. Mas o Descartes se mantém dualista sempre, né? Eu acredito que a melhor, bom, até hoje, pelo que eu pesquisei, a melhor proposta de superação do dualismo cartesiano seria um modelo mais plural no que diz a realidade temporal, né? Ao corpo, em uma linguagem cartesiana, a resistência, apesar de eu achar que é um erro usar esse termo, né? Nesse conceito, e a alma ser um outro ponto, um ponto de unidade onde concentra todas essas formas do ser humano, né? Entendeu? Então, bom, eu tenho seguido essa linha, né? Então, comentário breve. Temos que votar no Ricardo. Qual o seu número, Ricardo, para as próximas eleições? Eu ia brincar, mas não vou não. Muito bom, hein, cara? Pode comentar, Camila. Eu queria só, a partir dessa fala do Ricardo, só esclarecer assim, que mesmo numa perspectiva dualista cartesiana, como a que a gente viu, eu acho que o ponto positivo dessa conclusão é esse aspecto de interação entre as duas coisas, né? Embora ele seja dualista e caminhe nisso, quando eu digo que ele não é tão dualista assim, eu me refiro a uma radical separação, que eu acho que, às vezes, algumas pessoas insistem em fazer em pleno século XXI. E aí eu citei a apologética cristã, e aí o Tiago Barreira até comentou, que parece que se eu tentar ter uma boa abordagem, por exemplo, se eu tentar ser cristão, no sentido de amar não só a Deus, mas também ao próximo, ter uma abordagem respeitosa, eu estou desmerecendo o poder de Deus de regenerar aquele ser. Não, uma coisa não exclui a outra, sabe? Parece que eu tenho que debater e discutir para provar que o outro está errado e fazer isso de forma absolutamente apartada da sensibilidade, porque se eu me abrir a ser mais respeitoso, eu estou negando o poder de Deus, Deus está precisando da minha ajuda, né? Então, eu acho que isso também é um problema que aparece especialmente em nichos reformados que flertam com o hipercalvinismo e o neopuritanismo. E isso me parece de uma tolice assim, muito grande, não só do ponto de vista filosófico, e talvez dessa falta de compreensão que até o dualismo e o racionalismo cartesiano entende que há uma conexão e uma interação, mas também do ponto de vista da escritura, né? Então, você
ao mesmo tempo que você quer elevar a escritura ou dar credibilidade ao texto, você o faz negando alguns textos e deixando de vivê-los. É bem confuso isso, mas foi nesse sentido que eu disse que Descartes não é tão dualista assim, e aí o Ricardo colocou em melhores termos, que é um dualismo que admite uma certa interação entre corpo e alma, ou entre matéria e mente, né? E esse é um ponto interessante, talvez o mais interessante de tudo aquilo que ele expôs nessa obra. Muito bom, gente. O debate agora está indo todo para o chat, né? Eu vou comentar aqui fora, que eu acho que vai ser mais rápido do que escrever. O modelo que eu sigo, ele é um modelo doiverdiano, tá? Só para facilitar a vida, né? E ele propõe mais ou menos assim a estrutura, ó, ele vai propor que são 4 estruturas de individualidade, que vão respeitar, na verdade, a vida físico-química do ser humano, a vida biótica, a vida psíquica e a vida, ele vai chamar de atos, né? Mas eu gosto do termo que um autor holandês chamado William Ovenel chama de espiritiva, que é a ideia de onde se concentra a vontade humana, a razão e o sentimento humano, né? No sentido, não como os animais, mas no sentido propriamente humano. E essas estruturas de individualidade, elas têm como se fossem soberanias internas que controlam cada um dos seus aspectos. Por exemplo, o aspecto biótico controla a vida biótica do ser humano. Porém, todas elas são ligadas umas às outras, de tal forma, né, que ele vai considerar isso uma encapse, né, como que conectadas em sentido que são inseparáveis, né, como se não desse para separar. E todas elas vão ter como ela é uma pluralidade, elas vão ter um ponto de unidade que seria a alma. Então ele desloca a alma do lugar da razão, como normalmente os dualistas, ou até os monistas muitas vezes fazem, né? É que os monistas eles vão trocar a razão por outros elementos, como a história, a sociedade, a cultura e outras coisas. E aí ele vai propor que essa alma, na verdade, é um ponto de unidade que está entre o transcendente, que seria Deus, que é a origem de todas as coisas, e essa pluralidade humana. Então ele vai trabalhar com aquele conceito paradoxal, né, de pluralidade e unidade humana. Então ele trabalha aí que a alma é o ponto de unidade e a forma que a gente experimenta a realidade temporal seria uma forma plural. Então, o conceito geral dele é esse. Tem um artigo que está traduzido da ABC2 que tem um panorama geral desse conceito, que é do Gerrit Glass. Depois eu posso mandar mandar lá no grupo. Que ele vai abordar basicamente em linhas bem gerais, assim, né? Não aprofunda tanto, mas em linhas gerais ele vai mostrar esse modelo. Para quem tiver interesse, né? Certo. Tem mais alguém vai querer fazer algum comentário? Ou a gente pode fechar? Pelo amor de Deus, você não fecha não, que eu tô copiando aqui. Calma. Falar na reunião, acho que a gente pode concluir, né? Acho que só não um comentário, mas o que a Camila falou de talvez prolongar a reunião, se foi o que eu entendi, para facilitar a exposição dela, caso o pessoal estejam de acordo, acho que seria interessante, né? Que ela vai abordar o livro lá do Smith, enfim. Dá sim, dá. Dá para a gente fazer na outra. Vou organizar aqui. Seria... Hoje que Dia 21, parece, né? Ah, tá. A próxima reunião seria dia 14, mas daí se a gente prolongasse para mais uma semana, seria dia 21. De junho. E isso, Não, de Maio. maio mesmo, pô. meu... 21 de maio, e daí Já falou na 28 frente. tem... Isso, 21 a gente termina em Smith, e 28 começa
em Pascal, caso a gente siga a agenda, né? Só mudando só alterando uma reunião. Pode ser. Pode ser sim, então, Camila. Para mim, o que vocês decidirem está decidido. Certo, então pode ser sim. Então, acho que dá para fechar, já 11h11. Bom, agradeço a todo mundo que participou e aguentou me ouvir. Bom final de semana para vocês. Até a próxima reunião. Deus abençoe.